Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui quem vos fala, pela misericórdia de Deus, é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, nesta manhã, tem nos dado uma palavra ao nosso coração. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. A palavra de hoje encontra-se no livro de Mateus, aleluia, capítulo 7, a partir do versículo 1, que vai nos dizer: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com, aleluia, a medida com que tiverdes medido, aleluia, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Se eu venho falar mais uma vez sobre o julgamento, Jesus deixa claro em Mateus capítulo 7, versículo 1: não julgueis, para que não sejais julgados, porque quando nós julgamos, somos julgados pelo Senhor. O Senhor não nos deu o direito de julgar, mas no máximo exortar o irmão, ensinando o caminho que ele deve andar. Porque com o juízo com que medis, com que julgardes, sereis julgados. A medida de Deus é boa, é perfeita, é recalcada, transbordando, sacudida. É maravilhosa. Então, do mesmo jeito que nós julgamos, nós também somos julgados. O que nós plantamos, nós colhemos. Não tem como eu plantar um pé de feijão e colher arroz no lugar do feijão. O que plantamos, colhemos. Da mesma forma que se julgamos, somos julgados ao mesmo tempo. E Deus não nos deu o direito de julgar. Ele deu esse direito ao filho, mas mesmo assim o filho ainda prefere não julgar, somente no momento que ele vem para julgar. E com a mesma medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Então, se a gente julga o irmão, se a gente chegar a falar mal do irmão, pode ter certeza que também alguém vai nos julgar e vai falar mal da gente. Porque é a recompensa. E assim como a plantação, você é recompensado por aquilo que você plantou. Se plantou o pé de espinho, vai nascer um pé de espinho. Se plantou fruta boa, vai nascer uma fruta boa. Então o que nós fazemos vem de volta para nós. Se nós desejarmos o mal para o nosso irmão, este mal virá para nós. Se desejarmos o bem para o nosso irmão, o bem também virá para nós. E se nós julgarmos o irmão, pode ter certeza que vai ter alguém também que vai nos julgar da mesma forma, ou talvez até pior. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho. Aleluia. E não vês a trave que está no teu olho. Aleluia. E o Senhor ainda vai além. No texto da Santa Ceia, ele vai nos dizer que quando nós julgamos alguém, nós somos julgados também pelo Senhor e repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então o nosso julgamento não é o correto, não é justo, é falha, é pecador. Mas o julgamento do Senhor é perfeito. Ele julga a gente ao mesmo tempo quando a gente julga alguém. Ele nos julga e ainda nos repreende. Mas isso tudo para o nosso bem, para que a gente não venha a ser condenado junto com o mundo. E a gente tem essa mania, esse defeito que veio de Adão, né, do corpo caído, pecaminoso,
de ver defeito, ver falha em todo mundo. Talvez, né? Talvez em todo mundo, mas em nós mesmos, às vezes a gente não vê. Isso é um erro muito grave. Quando vários textos vai nos ensinar a gente a julgar a nós mesmos. E Paulo vai além. Paulo, quando ele estava se justificando para os irmãos da igreja, ele disse assim: eu não me justifico, não me considero um homem justo, mas também nem eu mesmo me julgo a mim mesmo, né, para saber se sou justo ou se tenho falhado. Nem eu mesmo julgo a mim mesmo, eu não julgo nem a mim mesmo, porque há um quem me julga, que é Cristo. Paulo diz dessa forma, nem a ele mesmo ele não se julgava. Aleluia. Mas a Bíblia manda a gente examinar, não julgar na verdade, mas a gente se examinar. Se examinar a nós mesmos, porque nem a nós mesmos nós podemos julgar, como Paulo falou. Porque o nosso julgamento é falho. O nosso julgamento é errado. Às vezes a gente julga a nós mesmos e fazemos como aquele fariseu, né? A gente julga a nós mesmos e a gente acha que a gente está bom demais. A gente está obedecendo demais. A gente faz como fariseu, eu dou dízimo, eu jejuo 2 vezes na semana. Eu não sou como esses tais. Então a gente está julgando a nós mesmos e exaltando a nós ao mesmo tempo, e nos exaltando e não pode. Então, como Paulo disse, nós não podemos julgar nem a nós mesmos, para a gente não fazer um julgamento errado a nosso respeito, um julgamento que venha exaltar a gente de forma nenhuma. Mas nós temos que nos examinar, como diz o texto da Santa Ceia. Examinai-vos o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, e será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, nem a nós mesmos, na verdade, corrigindo aqui, nem a nós mesmos, na verdade, não podemos nos julgar, porque o nosso julgamento é errado. Quando Samuel chegou diante dos filhos de Davi, dos irmãos de Davi, na casa de Jessé, seu pai, Samuel viu os irmãos Eliabe, Abinadab, os outros, e julgou na sua mente que um deles ia ser o rei de Israel pelo seu porte. Mas Deus disse: Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o exterior, a aparência, eu vejo o coração. Ele disse: o rei é Davi, é o menor da casa, enquanto ele não chegar, ninguém se assentará à mesa. Aleluia. Então, quando a gente julga nós mesmos, até nós mesmos a gente julga de maneira errada. A gente se julga achando que a gente é melhor do que os outros, talvez, que a gente obedece mais a palavra, que a gente ora mais, que a gente lê mais a palavra, que a gente jejua mais. Não é assim. Nós temos que nos examinar. Como muitos falam por aí, é um ditado certo, né? Nos policiar. Porque nem a nós mesmos nós não podemos julgar, porque senão a gente julga de forma errada. Aleluia. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus manda a gente examinar nós mesmos, tirar o que está errado em nós, para depois a gente poder ajudar o nosso irmão. Ele diz no final, para encerrar: não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas. O que é isto? Não adianta a gente estar insistindo, falando o que é certo para uma pessoa que não quer ouvir, ou que talvez até ouve, mas não obedece. Isso é jogar pérola para porco, é jogar as coisas santas para os cães. Jesus diz que não é para fazer isso. Não deteis aos cães as coisas santas, nem deteis aos porcos as vossas pérolas. Porque não adianta a gente estar falando com alguém: ó, Deus quer dessa forma não está certo. Não é para fazer a obra de Deus desse jeito, Deus não quer assim, é desta forma. E a pessoa talvez até ouve, mas não obedece. Ou talvez obedece por um tempo e depois volta às práticas erradas de novo. Então é perder tempo isso, a gente falar das coisas de Deus com alguém que não quer saber do que é certo, que quer fazer do seu jeito, da forma que aprendeu errada, e quer ficar naquilo ali para a vida toda. E se alguém fala,
a pessoa ainda zomba daquela pessoa. Se alguém fala a forma certa que a Bíblia manda, a pessoa ainda zomba, a pessoa ainda escarnece, a pessoa ainda acha que está certo mesmo estando errado. Então não adianta a gente estar falando. A Bíblia diz que não é por muito falar. Aleluia. Que a pessoa vai ser convencida. Não falou uma vez, duas, três, considera como gentil publicano. E aí o Espírito Santo vai fazer a obra. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se as despedacem. É isso. Quando a gente joga, né, coisa santa para os cachorros, eles vão despedaçar, vai pisar. A gente jogar pérolas para os porcos, eles vão despedaçar, vai pisar, vai esbagaçar com tudo, porque não sabe o que é aquilo. Mesmo assim, a palavra de Deus, as coisas de Deus, as coisas santas para aqueles que não querem obedecer. A gente fala, eles zombam, eles pisam, eles, né, zombam das coisas de Deus, daquilo que é o certo. Eles pisam, eles não estão nem aí, entra no ouvido, sai no outro. Aí estão pisando nas coisas de Deus. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. E voltando-se vos despedacem. E ainda se levanta contra a gente quando a gente está ensinando certo, né? Pisa nas coisas de Deus e ainda se levanta contra a gente. É assim. Então vamos ter sabedoria nesses últimos dias. E aqueles que Jesus está corrigindo de alguma forma, aceite a repreensão. Que a Bíblia diz que o Pai só corrige o filho que ama. Se ele não te amasse, ele não está te corrigindo. Então aceite a repreensão e mude naquilo que Deus quer que você mude, né? Então mude naquilo que Deus quer que você mude. Que Deus te abençoe nesta manhã e sempre, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.